Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula de hoje, olha só. Aula 9, objeto de conhecimento, relação entre textos, detalhamento, elementos da narrativa. Muito bem, é isso. Vamos lá? Vamos falar sobre elementos da narrativa? Vamos lá, você conhece narração. Já falamos sobre narração, vamos falar hoje sobre narrativa. Histórias contadas. Muito bem, geralmente por um narrador. Temos aqui uma história para você, uma fábula. Então, preste atenção nessa fábula, que nós vamos apontar alguns elementos que frequentemente habitam este tipo de narrativa, tá bom? Muito bem, vamos contar a história? Vamos ler juntos. Você vai ler junto comigo essa fábula que chama-se O Leão e o Cachorro Caramelo, ok? Vamos lá? Olha só, vamos ler juntos. Certa vez, um leão andava pelas savanas africanas em tempo de chuva, procurando algo para comer. Muito bem, vamos analisar? Vamos analisar? Olha só, então temos aqui o seguinte. Primeiramente, nós vamos analisar aqui, ó, o nome dessa fábula, chama-se O Leão e o Cachorro Caramelo. Muito bem. Então temos aí, ó, certa vez, está indicando um tempo aqui, né, quando essa história está passando. Então temos aí, notamos aí que tem alguém contando essa história, né? Certa vez um leão andava, olha só, o verbo, marcador temporal, indicando aí que essa história se passa no passado, no pretérito, não é isso? Então, esse narrador, ele está contando essa história. Olha aí. Certa vez, um leão andava pelas savanas africanas. Poxa, professor, então, esse local que está passando a história é nas savanas africanas. Olha aí, né? Então, já sabemos aí que temos um narrador, que essa história está se passando no passado, que ele está contando aqui, ó. Certa vez um leão andava, ele andava. Quem que andava? O leão. Então é alguém que está contando essa história. Por esses marcadores temporais, que são os verbos, você já sabe que tem um narrador aí. Andava pelas savanas africanas. Aí ele prossegue, olha, contando a história. Em tempo de chuva, procurando algo para comer. Professor, tempo de chuva. Então aqui foi o tempo que ele estava passando, né? Então aí você já pode analisar, se você fosse analisar assim, né? Aí diz assim, é em tempo de chuva. Notem que em certos textos, em certas narrativas, o narrador, o autor, ele deixa pistas, né? Tempo de chuva, aí você já começa, quando é que tem chuva? Verão, inverno? Opa, é no inverno. Então essa história deve se passar no inverno. Então, notem que nos textos eles sempre vão deixar pistas, os autores, você tem que analisar o espaço. Se passava na época das flores, aí você já sabe que é na primavera, né? Então, se passava ao pôr do sol, é quando o sol nasceu, sabe, pela manhã ou à tarde. Então, sempre é bom analisar aí o tempo, o espaço, onde se passa a história, tá bom? Vamos prosseguindo agora nós vamos ler realmente a história. Vamos lá. Vem junto comigo lendo a história aí do nosso cachorro caramelo. Agora, não me pergunte o que esse cachorro caramelo estava fazendo na savana africana, que eu não vou saber responder para você, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Ó. Vamos juntos contando a história, lendo a história? Olha só. Certa vez, um leão andava pelas savanas africanas em tempo de chuva, procurando algo para comer. De repente, na beira de um lago, ele se deparou com um animal que ele nunca tinha visto antes, um cachorro caramelo. Ele começou a analisar o cachorro e, depois de muito pensar, concluiu que ele seria uma boa refeição. O leão se preparou para atacar, mas quando estava chegando perto, o caramelo percebeu que logo seria abatido e, num pensamento rápido, se aproximou de alguns ossos que estavam no chão e falou bem alto. Esse leão que eu comi estava delicioso, disse o caramelo. Olha aí, o caramelo indicando aqui que ele tinha comido um leão. Olha só os ossos aqui do leão, segundo o caramelo, né? Segundo o caramelo, ele disse que aqui, ó, aqui eram
Era um leão que ele tinha comido. Aí o leão já prestou atenção. Notem aqui que temos outro personagem aqui, ó, né? Já prestando atenção na história. Já sabemos aí que temos 3 personagens, não é isso? Temos aqui um leão, temos o caramelo e temos ali um personagem que ainda não foi introduzido na história. Vamos prosseguindo com a história, prosseguindo com a fábula. Ouvindo isso, o leão ponderou, resolveu procurar outro animal para comer. O leão ficou com medo aí, né, do nosso caramelo. Prosseguindo. Um macaco que estava em cima de uma árvore viu toda a situação e resolveu falar com o leão. Olha só. Aí vem o leão, vem o macaco e fala, olha só, professor, como é que o senhor sabe? Discurso direto, olha aqui, ó. Introduzindo o discurso direto, a fala direta do que o macaco falou, né? Muito bem, travessão aí que vai introduzir esse discurso direto. Aí o macaco disse para o leão, fala, você foi enganado pelo cachorro, ele não havia comido o leão. Prossegue a história. O leão ficou com muita raiva por ter sido enganado e resolveu atacar o cachorro caramelo. O macaco subiu nas costas e eles voltaram para o lugar onde o cachorro estava. E lá caminharam. O leão e o macaco. Muito bem. Prosseguindo a história. Ao entardecer, quando estava chegando, o caramelo falou bem alto. Olha aqui, ó. Temos mais tempo, indicando o tempo que está ocorrendo essa história, ao entardecer. Muito bem, vai analisando aí a narrativa. Ao entardecer, quando estava chegando, o caramelo falou bem alto. Olha o caramelo falando, discurso direto, introduzido aqui pelo travessão, a fala do caramelo. Onde está esse macaco? Faz 1 hora que estou esperando que ele me traga outro leão para eu comer. Muito bem, olha aqui o caramelo. Já meteu essa aí, né? Falou assim que o macaco que ia levar outro leão para ele comer. Muito bem, vamos prosseguindo, olha só. Ouvindo isso, o leão se enfureceu mais ainda e comeu o macaco. Aí temos o ensinamento das fábulas, né? Temos o ensinamento nas fábulas. A fábula, ela sempre tem um ensinamento, uma moral da história. A moral dessa história é o seguinte, olha só. Pense muito antes de se meter onde não foi chamado. Okay? Esse é o ensinamento que fica dessa história. E o leão, olha o leão como ficou aqui, ó. Satisfeito, né? Comeu o macaco, ficou satisfeito ali com a alimentação que ele obteve. Muito bem. Então, vamos analisar essa narrativa. Primeiramente, nós vamos saber conceituar o que é uma narrativa. Vamos lá, olha só. Observe aí. O que é uma narrativa? A narrativa é uma narrativa ou texto narrativo é um tipo de texto para se contar uma história. Na narrativa, há uma série de elementos que descrevem as ações de personagens em um tempo e espaço específicos. Olha só. Então, esses elementos que existem na narrativa, eles descrevem as ações dos personagens. Um tempo, um espaço, ou seja, um local onde ocorreu essa narrativa. Ok? Então, isso é uma narrativa. Muito bem. Vamos prosseguindo? Vamos prosseguindo. Antes, eu vou falar para você, olha só, vou falar para você o seguinte, que o texto com o qual acabamos de ter contato, de ler, que se chama O Leão e o Cachorro Caramelo, através desse texto, ficamos sabendo de um fato pelo qual um autor do texto passou, ou não, uma ficção também, ou algo real. Então, as narrativas, existem vários tipos de textos narrativos. Vamos conhecer alguns? Olha só. Então, alguns textos narrativos presentes aí no nosso dia a dia. A novela, filmes, são textos narrativos. Se você notar, todos eles vão ter, de uma forma ou outra, esses elementos da narrativa. Os filmes, as novelas, vão contar ali com personagens, vão contar com o tempo onde está passando essa história, o espaço, ou seja, o local em que essa história está passando, que essa narrativa, existe o enredo e existe também o narrador, ou não, tá bom? Então, esses são os elementos da narrativa.
E há também os momentos da narrativa, que é a situação que daqui a pouquinho nós vamos analisar. Então, alguns textos narrativos que você vai encontrar: novelas, filmes, crônica, fábulas, como essa que nós acabamos de ler, e contos, entre outros. São esses alguns dos textos narrativos. Muito bem. Vamos analisar agora como se comporta, como se caracteriza esses elementos da narrativa e também os momentos da narrativa. Vamos lá, olha só, observe aí. Então, elementos da narrativa temos esses aí, ó. Os personagens, aqui, ó, que compõem a narrativa, compõem a história. Temos o tempo, quando se passa essa história, qual o tempo que se passa essa história. Ah, professor, mas como se dá esse tempo? Notaram ali que no texto, no tempo dessa fábula, ele não indica, né? Passa na década de 90, na década de 80, mas ele pode indicar também ali que se passou como foi na história, que ele deu pistas só, né? Ao entardecer ou ao amanhecer. Então, nota-se ali que dá mais ou menos uma história que se passa na época de chuva, pode indicar ali que passou no inverno, num dia de inverno, pela manhã até à tarde, se passou essa narrativa. Então, aí temos esse tempo que poderíamos analisar e indicar esse tempo dessa narrativa, ok? Então, olhem e observem sempre quando você for analisar um texto, o tempo em que se passou essa narrativa, o local, que é o espaço, que vamos já indicar agora, olha só. Observe aí. Então, esse é o tempo. Personagens, tempo, o espaço, que é o local onde se passou, né? Nessa história aí, vimos lá que se passa nas savanas africanas, não é isso? E outros lugares da savana africana. Então, esse é o espaço que se passa esse texto narrativo. E temos a ação também, que é o enredo da história. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais. Muito bem. Além disso, temos o narrador. E o narrador? O narrador é aquele que está contando a história. Esse narrador, há vários tipos de narradores, vamos debater, conhecer um pouco mais à frente. Em outras aulas vamos falar um pouco mais sobre o narrador. Então, o narrador, ele está contando a história. Uma história que ele viveu, ou que ele ouviu falar, ou que ele criou, ou que ele está participando, ele participou da história e está contando. Contando como personagem, participando ali da narrativa como personagem também, ou apenas contando uma história que se passou. Ok? Muito bem. Prosseguindo, vamos lá. Então temos aí o narrador também. E temos os momentos da narrativa, os momentos da narrativa. Que é aqui, ó, momentos da narrativa. Situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Vamos analisar um pouco cada uma dessas situações aí que fazem parte de toda a narrativa, ok? Situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos prosseguindo. Olha só aqui, então, prosseguindo com a nossa aula de elementos da narrativa. Agora que você observou a organização tomando por base o texto O Leão e o Cachorro Caramelo, vamos analisar o leão e o cachorro caramelo através desses elementos da narrativa. Primeiramente, nós vamos analisar e eu vou perguntar para vocês. Vocês vão pensar aí. Quem são os personagens que participam dessa história? Você sabe? Sabe quais são os personagens que participam dessa história? Exatamente, já estou ouvindo daqui. Tem gente que prestou atenção na história e já está falando quais são os personagens. Vamos ver quais são os personagens? Olha só, observe aí. Então temos aí, quem é que participa da história? Os personagens são aqueles que participam da história. Na história, na fábula O Leão e o Caramelo, nós temos o cachorro caramelo, que é o protagonista da história, né? O protagonista da história é o cachorro caramelo. Temos o macaco, temos o antagonista da história, que é o leão, e temos também o próprio narrador. O próprio narrador também é um personagem dessa história. Ok? Muito bem. Então, os personagens é quem participa da história. Muito bem. Vamos agora analisar outro elemento, que é o tempo. Quando se passa essa história,
Quando a história aconteceu, vamos lá? Observe aí. Então, temos aí algumas pistas, né, nesse tempo, quando a história aconteceu. Olha só, quando ele diz bem assim, o narrador ele fala, ele diz, certa vez, né, uma vez, era uma vez, se falasse assim também, era o tempo em que se passava essa história. Em tempo de chuva, eles falam lá, né, no texto, ele diz, o autor diz, em tempo de chuva, ao entardecer, também é o tempo em que se passa essa narrativa, ok? Muito bem. Prosseguindo, então. Então, falamos do tempo, falamos do personagem, do tempo, e agora nós vamos abordar outro elemento, que trata-se do espaço, o local, onde a história aconteceu. Vamos lá analisar? Então, temos aí algumas histórias aqui, ó. Temos aqui, ó, o local onde a história aconteceu. Ocorreu essa história nas savanas africanas. O narrador indica lá o local, né? O espaço. E também ele indica lá que a história se passou na beira de um lago. Olha aqui o caramelo. Depois de ter devorado o leão aí, ó, supostamente, né? Muito bem. Então aqui é o espaço onde a história ocorreu. Vamos prosseguindo? Vamos falar sobre a ação, sobre o enredo, que é o desenrolar das ações. Como essa narrativa desenrolou? Como ela foi contada? Vamos lá? Olha só. Então, temos aí a ação, o enredo, o que acontece na história. Podemos indicar que essa ação, esse enredo, foi o seguinte. Ó. Um leão caminhando pelas savanas africanas, ele se depara com um cachorro caramelo à beira de um lago e pensa em devorá-lo. O cachorro, muito esperto, o engana, fazendo-o acreditar que havia devorado um leão. Muito bem. Um macaco, ao presenciar essa cena, avisa ao leão que ele foi ludibriado pelo caramelo. O leão, furioso, retorna ao encontro do cachorro caramelo com a intenção de devorá-lo. No entanto, é enganado novamente pelo cachorro caramelo, que afirma que o macaco trouxe outro leão para ele devorar. Muito bem. Então, esse aí é o enredo, a ação da história, como ela vai se desenrolar. Tá bom? Vamos falar sobre o narrador? Olha só. Narrador que é muito importante também na história. O narrador é quem conta a história. Ele vai desenrolando ali a narrativa. É ele quem vai contando a história. Muito bem. Então vamos lá, olha só. Quem conta a história é um narrador observador. Nesse caso aqui, ele é um narrador observador. Por quê? Porque ele só está observando a história, contando, ele não está participando da história, né? Ele só está contando a história. Muito bem. Vamos prosseguindo aqui, olha só, prosseguindo aqui. Então, quem conta a história é um narrador observador, alguém que relata os eventos de maneira objetiva e neutra. Ele descreve as ações dos personagens, como o leão, o cachorro caramelo e o macaco, sem expressar suas próprias emoções ou opiniões. Notem aí que esse narrador, ele vai contar essa história sem expressar suas próprias emoções ou opiniões. Característica aí desse narrador observador. Há outros tipos de narrador. Nesse momento, nós vamos aprender somente esses elementos. Vamos nos aprofundar nas próximas aulas, tá bom? Muito bem. Então, notem aqui, temos algumas características. Olha só aqui como é fácil de apontar aqui o narrador da história. Olha só. O leão se preparou. Pelo verbo, pelos marcadores verbais, você vai notando que o narrador ele vai contando a história pelos tempos verbais. Ó, o leão se preparou, ele se preparou. Notem aí que tá alguém que está contando. Ó. O leão se preparou para atacar, mas quando estava chegando perto, o caramelo percebeu, ele percebeu. Notem aí que é uma pessoa que está contando a história. Pelo verbo, pelos marcadores verbais, você nota que há um narrador contando essa história. Ele percebeu que logo seria abatido e num pensamento próximo, rápido, ele se aproximou de alguns ossos que estavam no chão. Ele falou bem alto. Aí notem aí que aqui, nessa parte, é o narrador. Aí vem o discurso direto, que ele conta o que foi que o leão, no caso aqui o caramelo, né? O caramelo falou, ó, aqui onde o caramelo falou.
Esse leão que eu comi estava delicioso. Aqui já é um discurso direto, já é a fala do caramelo. Muito bem. Notaram aí a intenção do narrador? O narrador ele está ciente de tudo, né? Tudo que acontece na história, inclusive dos enganos do cachorro caramelo, da reação do leão, mas não revela o seu ponto de vista pessoal sobre o acontecimento. O texto ele é contado de uma forma direta, dando ênfase ali aos eventos e à interação entre os animais na savana africana. Ok? Muito bem. Vamos falar agora sobre os momentos da narrativa. Vamos lá? Vamos lá, observe aí. Então, temos aí os momentos da narrativa que diz o seguinte. Primeiramente, a situação inicial da história. Aqui comigo, olha só. Né, ele vai apresentando, no momento, na situação inicial de toda a história narrativa, de quase toda a história narrativa, ele vai apresentando calmamente ali, apresenta o local onde vai se passar a história, o tempo, certa vez, na savana africana, aí vai adentrando os personagens. Um leão estava à procura de comida, aí encontrou um cachorro caramelo, aí notem que é tudo muito calmo. Ele vai apresentando o local onde se passa a história, os personagens, até chegar em outro momento da narrativa. Então, esse momento chama-se situação inicial. Vamos ver o conceito aí, olha só. Então, o conceito de momentos da narrativa é o seguinte: ele apresenta brevemente o contexto em que a história acontecerá. As coisas estão num estado de normalidade, tudo normal, tudo tranquilo, ele está à procura de alimentação, está na savana africana, em época de chuva, e vai apresentando tudo numa situação inicial da narrativa. Aí ele vai prosseguindo, olha só aí, temos aqui o exemplo do próprio texto dessa situação inicial. Olha só como se inicia a história. Certa vez, um leão andava pelas savanas africanas, olha aí, tudo muito tranquilo, em tempo de chuva, ele vai iniciando a história, indicando onde é o tempo, indicando o local, o espaço, o tempo, procurando algo para comer. De repente, na beira de um lago, ele se deparou com um animal que ele nunca tinha visto antes, um cachorro caramelo. Aí ele vai adentrando e apresentando os personagens. Aí, nós vamos passar para o outro momento, outra situação ali, chama-se o clímax do conflito. Vamos lá? A partir daí, a história já começa a se desenrolar. O que vem ser esse clímax do conflito? Muito bem. O clímax do conflito, os fatos do conflito se tornam mais intensos. A partir dessa hora, a narrativa começa a tomar forma. Né? No caso aí do O Leão e o Cachorro Caramelo, o clímax do conflito vai se tornando, começa assim, ó. Ele começou a analisar o cachorro e depois de muito pensar concluiu que ele seria uma boa refeição. Notem aí que aí é um conflito, né? Por quê? Porque o caramelo com certeza não queria ser uma boa refeição. Já o leão, ele queria uma boa refeição. Aí é um conflito de interesses. A partir daí, a história começa a se desenrolar. Então, aí é o clímax do conflito. Prosseguindo, olha só. Olha aí a parte do clímax do conflito. O leão se preparou para atacar, mas quando estava chegando perto, olha aí, notaram aí esse conflito? Aí é o alto, né, o clímax da narrativa. Isso acontece em filme, novela, né, aquele momento de tensão e todo mundo fica preocupado, é o clímax da narrativa. Então, nesse caso aí da fábula O Leão e o Caramelo, é essa parte aí, quando ele diz bem assim, ó, o leão se preparou para atacar, mas quando estava chegando perto, o caramelo percebeu que logo seria abatido. Então, muito bem. Clímax do conflito. Agora vamos para o desfecho. Então, o desfecho da narrativa, o final da história que se resolve e tudo mais. Então, temos aí o desfecho, que é a forma como a narrativa chega ao final, como os fatos geradores do conflito são resolvidos. Esse conflito é resolvido nesse desfecho. Olha o desfecho aí da nossa historinha.
Ao entardecer, quando estavam chegando, o caramelo falou bem alto. Olha só. Onde está esse macaco? Faz 1 hora que estou esperando que ele me traga um outro leão para eu comer. Ouvindo isso, o leão se enfureceu mais ainda e comeu o macaco. Notaram? Resolveu o desfecho, resolveu a história, fechou a história e tudo mais. Notaram? No caso aí desse nosso texto, ele é uma fábula e ele vai ter uma moral da história, um ensinamento para você não se envolver com problemas alheios, né? Problema dos outros. Trate só dos seus problemas, não se meta com o problema dos outros. Muito bem. É isso, os nossos elementos da narrativa. Vamos relembrar esses elementos? Olha só. Então, o que nós aprendemos hoje a respeito de elementos da narrativa? Aprendemos que temos na narrativa personagens. Quem são os personagens? Eles participam da história, fazem parte da ação da história, fazem a história se desenrolar, fazem a narrativa se desenrolar. Outro elemento que nós aprendemos hoje é o tempo. Quando a história aconteceu? Aconteceu na primavera, aconteceu no verão, aconteceu ao entardecer, aconteceu entre o meio-dia e as 5 horas da tarde. Sempre vai ter ali a indicação do tempo, mesmo que o autor ele deixe apenas pistas, mesmo que ele não diga quando foi que aconteceu, mas as pistas vão estar lá e você, como um bom analista literário, vai compreender e entender, tá bom? Outra situação é o espaço. O espaço também que nós aprendemos hoje. O espaço da narrativa, onde a história aconteceu, o local em que a história se passou. Então, aqui na nossa história nós aprendemos. Nas outras narrativas também é só você observar. Você lê um conto, lê uma fábula, lê um romance, lá vai estar todos esses elementos aqui, ó, vai estar os personagens, vai ter os personagens, vai ter o tempo, vai ter o espaço onde se passa a história, e vai ter também o enredo, a ação, o que acontece, o desenrolar da narrativa, o que está ocorrendo, o que está acontecendo na história, como ocorreu essa história. E, muito importante também, o narrador da história. Quem é que conta essa história? Ele participa da história? Ele é um dos personagens que está contando a história? Ele só está contando a história, esse narrador? Então, tem vários tipos de narrador. Vamos nos aprofundar nas próximas aulas. Muito bem. Outro momento, temos os elementos e temos os momentos que compõem a narrativa, que são essas aí, olha só. Esses momentos da narrativa. Que temos aí a situação inicial, onde a história ou a narrativa começa ali tranquilo, muito tranquilo, apresentando os personagens, apresentando o espaço onde a história vai se passar, apresentando o tempo, tudo muito tranquilo, até chegar ao conflito. A partir desse conflito da história, aí começa a se desenrolar a narrativa. Através desse conflito, chegando ao clímax do conflito. O clímax do conflito é o ponto alto, né? Aquela parte da narrativa, do filme, da novela, que você não desgruda os olhos, do teatro, que você não desgruda os olhos. Como é que vai ser resolvido esse conflito aí? Quem vai resolver? Será se é o antagonista? Será se é o protagonista? Não. Aí resolve-se esse conflito, vai-se ao desfecho da história, termina a história, você fica satisfeito, espero que fique satisfeito, ao ler um conto, assistir um filme, uma peça de teatro. Isso é narrativa, ok? Espero que vocês tenham compreendido e espero vê-los na próxima aula.